Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Que bom que você está aqui para nossa aula de Direito Constitucional e hoje nós teremos como tema a classificação constitucional. Antes de nós começarmos a aula, eu vou pedir que, por favor, você se inscreva aqui no canal, comente onde você está, de onde você está assistindo a essa aula. Gostaria muito de saber. Eu tô aqui em São Paulo. Eu queria saber onde é que você está. Para você que gosta de um material escrito, um resumo, um artigo, aqui embaixo na descrição dessa aula, na descrição desse vídeo, você encontra um link para ir até um artigo em que eu escrevi sobre esse tema. Tá bom? Fique à vontade. Vamos lá? Classificação constitucional, preste bastante atenção, porque é um tema um pouquinho complexo, tá bom? Comecemos então. A classificação constitucional. Para entender melhor a nossa Constituição, é de suma importância que nós tenhamos conhecimento dos tipos de Constituição. Nesta aula, nós iremos abordar o conteúdo, a forma, o modo de elaboração, a origem e a estabilidade e a extensão da nossa Constituição e das outras também, né? O primeiro tópico é quanto ao conteúdo. Conteúdo. As constituições, elas podem ser materiais ou formais. Uma constituição material é aquela que só aborda as matérias constitucionais, ou seja, ela aborda apenas os objetos constitucionais, tá bom? São eles direitos e garantias fundamentais e organização do Estado. A gente já falou sobre isso na aula anterior. Já a Constituição formal é aquela Constituição que, além das matérias constitucionais, além dos objetos constitucionais, direitos e garantias fundamentais e a organização do Estado, ela aborda outros assuntos, tá? A nossa Constituição, por exemplo, é uma Constituição formal, porque ela aborda matérias que não têm nada a ver com as matérias constitucionais, como, por exemplo, direito do índio, direito previdenciário, direito de família, direito militar, além de outras matérias que ela também aborda. Agora vamos falar quanto à forma. Tópico forma. No que diz respeito à forma, as constituições elas podem ser escritas ou não escritas. A Constituição escrita é aquela que pode ser encontrada em um único documento, ou seja, em um bloco normativo. No caso, em um bloco de constitucionalidade. Temos também aquela que é chamada de não escrita. Embora o nome, ela também pode ser escrita, mas diferente da Constituição chamada escrita, ela não é encontrada em um único documento, ou seja, ela não possui um bloco de constitucionalidade normativo. Ela é espaçada, ela é separada, podendo ser encontrada em vários documentos, tá bom? A nossa Constituição, por exemplo, é uma Constituição escrita, pois ela está em um único documento que é o bloco de constitucionalidade, tá bom? Que é composto pela Constituição, pelas emendas constitucionais e pelos tratados internacionais de direitos humanos. No caso dos tratados internacionais de direitos humanos, estou me referindo aqui apenas àqueles que são aprovados com um quórum de 3/5 dos seus membros pelas duas casas do Congresso Nacional. Quais são as casas? Câmara dos Deputados e Senado, tá bom?
Então, os tratados internacionais de direitos humanos, eles devem ser aprovados em um quórum de 3/5 dos seus membros pelas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos. Agora vamos para o tópico modo de elaboração, anota aí. Tratando do modo de elaboração, a Constituição pode ser elaborada de 2 formas: de forma dogmática ou de forma histórica. De forma dogmática, é a Constituição que é criada levando em consideração os dogmas da época da sua criação. E aí, no decorrer do tempo, ela sofre alterações. Já a Constituição histórica, ela é aquela que é criada em um determinado momento histórico. E no decorrer do tempo, ela não sofre alterações. Vale ressaltar aqui que toda Constituição não escrita é uma Constituição histórica, tá bom? A nossa Constituição foi elaborada de forma dogmática, porque ela foi criada com os dogmas da época da sua criação, tá bom? E aí ela vem sofrendo alterações com o passar dos anos, com o passar do tempo. Então a nossa Constituição é uma Constituição que foi elaborada de uma forma dogmática, tá? Agora vamos para o tópico origem. No que se refere à origem, as constituições podem ser promulgadas ou outorgadas. O que é uma Constituição promulgada? É a Constituição que é elaborada com a colaboração do povo. Já outorgada é uma Constituição que ela é imposta, sem a participação do povo. A nossa Constituição, ela foi promulgada, e nós podemos afirmar isso observando justamente o preâmbulo dela, que diz assim, ó: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos sobre a proteção de Deus e a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o preâmbulo, tá bom, da nossa Constituição. No caso da nossa Constituição, como a gente pode perceber, conforme eu li, ela foi promulgada através de uma Assembleia Nacional Constituinte que representava o povo brasileiro. Tá bom? Deu para entender? Agora vamos para o tópico estabilidade, tá bom? Ou mutabilidade. Quanto à estabilidade ou mutabilidade, as constituições elas podem ser imutáveis, rígidas, flexíveis ou semi-rígidas. O que é uma Constituição imutável? É a Constituição que não pode sofrer mudanças. A rígida é a Constituição que só poderá ser alterada através de uma emenda à Constituição, emendas à Constituição. Já a flexível é a Constituição que, para ser modificada, ela adota um procedimento mais simples, não precisando de uma emenda à Constituição, por exemplo, tá bom? Podendo ser alterada por meio de uma lei ordinária mesmo. Já a semirrígida, conhecida também como uma Constituição semiflexível, é a Constituição semirrígida, como o próprio nome já diz. É aquela que adota um procedimento mais simples para as matérias que não são constitucionais, tá bom? E um procedimento mais rígido para matérias que tratam do tema. A nossa Constituição, ela é uma Constituição rígida, porque ela pode ser mudada através das emendas à Constituição, tá bom?
Aqui no Brasil, as propostas de emendas à Constituição devem ser aprovadas através de votação, tá bom? Nas duas casas do Congresso Nacional, com quórum de aprovação de 3/5 dos seus membros em 2 turnos, tá bom? A rigidez constitucional, ela está ligada à supremacia da Constituição, ao fato de a Constituição ser uma, digamos que lei maior do nosso país, tá? Agora vamos para o tópico extensão, para a gente encerrar aqui essa aula. Quanto à extensão, a Constituição ela pode ser analítica ou sintética. A Constituição analítica é a Constituição que ela é detalhista. Ela trata cada tema abordado nela de forma atenta e precisa. Já a sintética é uma Constituição resumida. Os temas abordados nela são abordados de forma concisa, simples, né? Mas resumida. A nossa Constituição é uma Constituição analítica, é uma Constituição detalhista, ela trata de forma minuciosa cada tema abordado nela. Ela é tão detalhista que ela se divide em artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Aula complexa, né? Aula grande, mas deixa eu deixar aqui para vocês antes um mnemônico para você lembrar na hora da prova. A nossa Constituição é uma Constituição fé de pré, uma Constituição F de faca, I de elefante, D de dado, P de presidente, R de rato e E de elefante. Fé de pré, F de formal, E de escrita, D de dogmática, P de promulgada, R de rígida e E de escrita, não esquece, fé de pré. Acabamos essa aula, foi uma aula um pouquinho mais complexa, com assuntos um pouquinho mais aprofundados, mas eu tenho certeza que você absorveu, que você entendeu. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no @Instituto Jéssica Medeiros, que a gente troca uma ideia. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. E até a próxima aula. Beijo.